Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um Seu Direito. Hoje vamos estar discutindo educação com dois professores, a deputada Tereza Leitão e Arnaldo Mendonça, que é diretor do Colégio Dom. Eu queria agradecer demais a presença de vocês. E esse é um tema, na verdade, que tem muitos aspectos interessantes para a gente trabalhar. Vem aí o novo ensino médio. Tivemos muitos desafios na pandemia, principalmente para nós, professores. Foi bastante complicado se adaptar aí ao remoto. E isso tudo a gente vai tratar um pouquinho. Deputada, fale um pouquinho para a gente. Como será esse novo ensino médio? Primeiro, é um prazer estar aqui com você, estar aqui nesse programa, que é uma parceria, né, com a Assembleia Legislativa, estar aqui com meu amigo de longas datas, né? Sempre caminhamos nessa seara da educação. É novo o ensino médio, mais ou menos na maneira de dizer. Eu questiono ele ser novo, né? Ele está concluindo o tempo que a lei deu para adaptação e implementação. 22 é o limite. E pouca coisa ocorreu nesse período, que deveria ser o período de formulação. Por que eu digo que o novo pode ser uma falácia? Porque, primeiro, ele traz para os estudantes uma ilusão, principalmente para os estudantes da rede pública, porque ele cria uns tais de itinerários formativos. A ideia é boa, é uma ideia mobilizadora, o nome é bonito, né? É um nome bonito, é uma ideia que articula uma dimensão mais ampla da educação, mas as escolas não vão ter a oportunidade de oferecer todos. São 5, né, Arnaldo? Sim. Os 5 itinerários formativos. O que é que vai restar ao aluno? Escolher o que a escola oferecer. Como é que os alunos da escola pública, sobretudo, escolhem a sua escola? A do bairro, a mais próxima, ou a próxima do trabalho, a que lhe dê mais condições de chegar, gastando menos passagem. Essa é a realidade. Então, ele foi formulado um pouco desconectado com essa realidade. Segundo, desprezou as diretrizes curriculares nacionais e se focou na Base Nacional Comum Curricular, a famosa BNCC, que tem N questionamentos, inclusive do ponto de vista do alcance e do ponto de vista do ensino médio, de considerar o ensino médio como a fase final da educação básica. São conteúdos muito empacotados. Então, a gente vê os governos já implementando, alguns, implementando através das chamadas escolas integrais, que, na verdade, são muito mais escolas de tempo integral do que de educação integral. E os professores meio confusos também, porque não estão devidamente envolvidos no debate, né? E as escolas, como aqui em Pernambuco, por exemplo, diante de um programa que tem 800 páginas. A proposta foi formulada, está aí lançada para a rede, deve ir para o Conselho também, Estadual de Educação, mas é pouco conhecida. Então, a gente tem um gargalo no ensino médio. Da rede pública, a gente tem um gargalo de acesso e um gargalo de permanência. E que com a pandemia vai ser o alvo muito grande de abandono escolar. Então, o desafio é muito grande. Nós temos, e tivemos na década de 90, início dos anos 2000, um aumento muito grande da matrícula entre 7 e 14 anos no ensino fundamental. Chegamos a 95%, 96%. Mas no ensino médio, nunca alcançamos 90%. Avançamos, é bem verdade, não estamos tão estagnados, mas o gargalo permanece. Então, eu acho que era necessário algo que seduzisse mais os estudantes, né? Que não tivesse aquela dicotomia que, vez por outra, vem à tona do ensino profissionalizante com o ensino propedêutico, como se isso não pudesse ser integrado. Então, tem uma série de inovações, né, que precisariam ser mais estudadas, mais analisadas. Mas se ninguém leu as 800 páginas? Eu confesso que não li. É preciso que a gente se debruce. Elas saíram recentemente, né? Elas saíram muito recentemente. Né? Acho que a Assembleia Legislativa tem que fazer esse debate na sua Comissão de Educação, porque é uma etapa da educação básica muito preocupante pela faixa etária,
pelas novas relações sociais que envolvem a juventude, né? Pela disputa que a educação tem com outros setores das comunidades, que são às vezes mais atrativos para o jovem. Então é uma área e uma faixa etária que, a meu ver, precisariam de uma atenção maior. E aí você apresenta esses itinerários formativos. E pode o primeiro movimento ser de uma frustração. Mas eu não queria esse, mas é esse que tem. Se você quiser o outro, você tem que ir para outra escola. Talvez até em outro município, né? Então, acho que a gente precisa analisar melhor, organizar melhor. Como a gente não tem um Sistema Nacional de Educação, que estava previsto no Plano Nacional de Educação, que foi devidamente engavetado, né? Uma lei nacional, mas foi devidamente engavetada pelo presidente eleito em 2018, então a gente fica também com dificuldade de organização desse sistema na relação do ente estadual com o ente municipal, que é praticamente o gestor de todo o ensino fundamental, praticamente municipalizado o ensino fundamental. E aí como é que faz essa ponte para o ensino médio que está estadualizado, né? Então tem umas coisas de ajustes que podem dificultar, se não forem feitas, podem dificultar a implementação. E para as escolas privadas, Arnaldo, qual é o principal desafio? Olha, eu diria, Isabela, olá pessoal, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você e com Tereza, que é companheira de longas jornadas aí da educação. Eu diria que é um desafio para a educação brasileira. Eu vejo que no setor público existem várias dificuldades, Tereza citou algumas. Por quê? Quando você tem uma oferta de várias turmas de ensino médio, você pode dar uma diversidade de itinerários. Mas naquelas escolas de cidades do interior que tem apenas uma única turma, como é que você vai dar uma diversidade de 5? Os itinerários que foram colocados, para que você entenda, você que está em casa e não está ligado no assunto, né, a BNCC estabelece uma matriz básica, que é obrigatória para todo o Brasil. Porque o que acontecia antes era que cada estado dava o programa que queria. E aí muitas vezes um aluno que se mudava de um estado para outro no meio do ano, ele ia rever o assunto ou ia pular, ficar com um vácuo. Realmente precisava de organização. Então, essa lei, o novo ensino médio, a intenção é a melhor possível. Aí se estabeleceu uma base comum, que é 60%, é o que se estima em 60%, de 3.000 horas do ensino médio, porque hoje são 800 horas anuais, passa com a nova lei para 1.000 horas anuais, nos 3 anos dá 3.000, 60% daria 1.800 da base, que se chama da BNCC. Então, todas as escolas do Brasil, teoricamente, teriam que cumprir essas 1.800 horas da BNCC. E as 1.200 horas restantes seriam distribuídas ao longo dos 3 anos do ensino médio com o que chamam de itinerários formativos. Quais são os itinerários que estão estabelecidos? Eram áreas, são grandes áreas. A área de linguagens, que quando fala em linguagem você só pensa em português, não esqueça que arte é uma linguagem, que educação física é uma linguagem, não é? Uma língua estrangeira também é uma linguagem, não é? A matemática e as suas tecnologias seriam a segunda área. As ciências humanas, que envolvem a história, a geografia, a filosofia e sociologia, e as ciências da natureza. Então, até aí não tem nenhuma novidade. Por quê? Porque quem faz Enem há muitos anos está acostumado com essas 4 grandes áreas. E a novidade que surgiu, a 5ª área, que é da educação técnica profissional, que já existe aqui no estado de Pernambuco um amplo leque. Eu acho que Pernambuco está até à frente de vários outros estados na oferta da educação profissional, e eu louvo isso daí, eu acho que é de extrema importância. Agora, o problema que eu vejo, Isabela, não só para a educação, para a escola pública ou privada, é que se a gente parar para pensar, e Tereza, que está na política há muitos anos, ela sabe que o novo ensino médio, ele foi concebido, ele foi pensado por um grupo. Ele foi regulamentado por um outro grupo. E ele vai ser implementado por um terceiro grupo. E a gente sabe que, infelizmente, no Brasil, educação e 1000 outras coisas. Educação nunca foi política de Estado. Tudo aqui, praticamente tudo, é política de governo.
Então, o cara pensa, coloca no papel e quando chega outro, desmancha aquilo que foi feito. E isso é um problema muito sério para a sociedade brasileira. Veja, o novo ensino médio ele passa por 3 governos absolutamente distintos. O pior é que são governos completamente distintos. E aí é muito difícil você ter uma continuidade daquilo que foi pensado. Eu acho que quando for implementado, vai ter pouca relação com o que foi pensado. Eu não estou defendendo quem pensou, quem escreveu ou quem vai regulamentar, não. Nem atacando ninguém. Eu estou dizendo que são coisas distintas. A intenção é muito boa. Eu citei o caso das escolas públicas, que mantém apenas uma turma de ensino médio em cada série. Não tem como se abrir o leque. E para a escola privada? Imagine que você tem uma turma de 40 alunos. E nessa turma de 40 alunos, tem um grupo de alunos que tem interesse em cada um dos 5 itinerários. Você vai ter, em média, 8 alunos em cada itinerário. Claro que na prática você vai ter 15 num e 2 no outro. Às vezes o professor vai falar para um aluno só. Aí eu pergunto, sinceramente, isso é viável? Obviamente que não. Isso é absolutamente inviável para uma escola privada. Se é muito difícil para a escola pública, para a escola privada é inviável, porque o custo vai ser muito maior do que a família tem condição de absorver. Então, eu vejo que isso aí é realmente um problema. E tem outros problemas aí que a gente percebe. Por quê? Porque o Enem existe e vai continuar existindo, mesmo com os milhões de problemas que a gente vem enfrentando do ano passado para cá. O Enem desse ano tem número 3 milhões... O menor número, né, 3 Arnaldo? milhões e 100 mil. O menor número dos 53% do ano passado. Veja só, houve uma redução na inscrição do Enem de 47%. A gente tem 3 milhões e 100. No ano de 2016, tivemos 8 milhões e 600 mil inscritos. Eu estou falando de 5 anos. Em 5 anos, a gente reduziu de 8 milhões e 600 para 3 milhões e 100. O que explicaria essa queda tão grande? Será que a população jovem foi dizimada? Graças a Deus, não. Até porque a vacina, até que enfim a vacina chegou, né? Mas o que aconteceu... E nesse lapso temporal não tinha pandemia, né? Não tinha pandemia. Veja, a pandemia agravou muito isso daí. Mas se você for analisar todos os problemas, todos os reflexos da pandemia, por exemplo, a pandemia deixou os alunos fora da escola durante um ano e meio praticamente, principalmente os alunos da escola pública. O Brasil foi o país que deixou mais tempo o aluno fora da escola no mundo. Esse aluno que passou um ano fora da escola, ele voltou para a escola. Quantos não voltaram? Se já era difícil a vida dele, se ele tinha pouco horizonte, ele vislumbrava muito pouco para o seu futuro, depois que ele passou um ano fora da escola, 1 ano e meio em alguns casos fora da escola, aí ele perdeu completamente a esperança. Ele abandonou a escola. E isso se reflete claramente no Enem. A gente tem praticamente metade, 47% de redução do ano passado. Isso é uma calamidade. Agora me diga, esse aluno, ele terminou o ensino médio. E o que é que a sociedade vai fazer para resgatar essa turma? Essa turma não está mais na escola. Não é que ele terminou o primeiro e a gente vai tentar resgatá-lo para o segundo. Não é que ele já terminou, que não terminou, o terceiro. Onde é que o poder público, que a sociedade vai encontrar essa juventude? O que é que essa juventude vai fazer a partir de agora? Vai arranjar um emprego, claro, né? Claro. Aonde? Com 14 milhões e 800 mil desempregados. Qual é a perspectiva de vida desse jovem? Ele não tem mais a escola, ele não tem universidade e ele não tem emprego. Aí, uma coisa que é muito bem pensada, que eu louvo no novo ensino médio,
é o projeto de vida. É muito bonito isso. E eu defendo com todas as forças. Eu trabalho há muitos anos, inclusive dei aula nos últimos anos, de habilidades socioemocionais. Isso é fundamental para o cidadão. E quando a lei coloca a questão de trabalhar o projeto de vida do aluno, isso é básico, é fundamental. Agora, o problema é trabalhar o projeto de vida de quem está fora da escola. Sim. Pelo amor de Deus, a gente precisa arranjar uma forma de trazer essa turma de volta. De Tem que ter alguma busca forma. ativa, vai ter que ter busca ativa desse retorno. Fazendo bom. essa intersecção, né? O novo ensino médio e a pandemia, me surge um outro problema. A gente ainda não tem dados concretos, nem análises, que mostrem como a pandemia impactou na educação. E ela foi tremendamente impactada. A educação em todos os níveis. Aí eu tenho uma experiência, na verdade, no ensino superior, mas aí como mãe eu vejo o sofrimento desde a educação infantil. A gente não tem esses dados. E aí a gente vai mudar um modelo em pleno momento de instabilidade, porque a gente ainda está no momento de instabilidade da educação. Será que o momento era esse ou não era a hora de adiar um pouco essa entrada em vigor desse modelo e discutir melhor as 800 páginas? Arnaldo falou uma questão que é vital para uma política estratégica como a educação e ao mesmo tempo é desprezada, mas que nós construímos um instrumento que já estava na Constituição, foi reforçado na LDB, a Lei de Diretrizes de Base da Educação, e que só conseguimos em 2011, depois de várias conferências municipais, estaduais e a grande Conferência Nacional de Educação, que foi o Plano Nacional de Educação, que estamos em fase de monitoramento, né? As conferências estaduais que vão ocorrer no próximo ano vão fazer toda a análise das metas, das estratégias, né? E as diretrizes desse plano eram diretrizes para vigorar independente de governo. Foi essa tal lei que eu disse que foi engavetada. Ela estava em dia, vamos dizer assim, com as suas estratégias e com as suas metas? Não, mas estava em andamento, né? Mas houve uma ruptura. E isso prejudica porque acontece essa falta de continuidade, que na educação é um crime. Sim. Falta de continuidade na educação em todos os aspectos, né? É um crime. Então a gente se deparou com uma pandemia, sem estar devidamente familiarizado com os equipamentos, né, tecnológicos. A aula remota é uma né? loucura. A aula remota foi um desafio, os sistemas passaram 15 dias batendo cabeça para saber o que fazer, né? Depois retornou-se com toda aquela dificuldade de toda a natureza, dificuldade com o manuseio. Uma coisa é você ter um celular, ter um Instagram, acessar uma aula, fazer uma pesquisa, né? Acessar um texto, divulgar um texto, ver um filme. Outra coisa é você se preparar para dar uma aula, sem saber como é que está o estudante do outro lado e a vida dos estudantes da escola pública. Primeiro, você misturou totalmente o ambiente de trabalho com o ambiente doméstico. Sua casa virou uma sala de aula. E a casa dos estudantes, que às vezes é um vão desse só, para fazer tudo. Comer, dormir, conversar, ver televisão, brigar, Como criar brincar. Um ambiente isolado para né? aprendizado. Um celular para a mãe, para a filha, para o irmão, para o pai. Como é que você consegue ter uma atitude pedagógica com uma situação dessa? Começou esse grande desafio. Um professor mandou para mim, Arnaldo, uma foto. Tereza, olha como eu estou aqui para poder dar aula em pé. Era uma mesa, dessas mesas de plástico, em cima da mesa um banco, em cima do banco o laptop. Para filmar. Para poder filmar um quadro branco onde ele estava fazendo algum exercício de matemática. Esta é a minha vida, né? E a outra, e a mãe, que dá aula e tem que também Não, eu passei por isso. acompanhar a aula dos filhos. Eu passei por isso, acompanhar a aula de 2 e dar aula ao mesmo tempo. Então, acho que foi um desafio muito grande que nós, espero que tenhamos aprendido, né? Alguns estados, como o daqui, está lançando um programa de professor conectado, mas a gente precisa tratar de maneira mais pedagógica e estratégica essa transição digital,
sem esquecer da inclusão digital. A gente se emociona no menino que vai para cima de uma árvore para pegar um sinal. É claro que a gente se emociona, mas está direito isso. Está correto isso. A gente se emociona com o professor que pedala, não sei quantos quilômetros para levar a tarefa. A gente se emociona, é muito compromisso, é muita força de vontade. Mas e o dever do Estado? E o direito? Então, essa transição digital, que eu acho que vai ser o grande desafio pós-pandemia, que a gente não pode exclusivizar, mas a gente também não pode esquecer que ela existe. Como é que a gente vai tratar isso pedagogicamente? Como é que as escolas estão se preparando para isso? Eu acho que essa devia ser este o grande debate, e o debate do acolhimento. Além da busca ativa, a gente vai receber alunos, ou já está recebendo, estudantes, professores, funcionários enlutados. Enlutados porque perderam parentes e amigos, amedrontados. O adoecimento mental cresceu muito na nossa categoria, e quem não perdeu ninguém e tem compromisso social sabe também o que é a dor. Sim. Sabe também o que é essa dor que o Brasil está vivendo. Então, como é que a gente vai trabalhar isso? Que projeto pedagógico a gente pode elaborar com essa pandemia que dê conta do conhecimento, da troca, da construção de saberes e, ao mesmo tempo, nos coloque como sujeitos nesse mundo de meu Deus, né? Eu acho que esse é um desafio e eu estou preocupada porque eu não vejo, sabe, Arnaldo, muita gente discutindo isso. Você pode fazer um baita projeto pedagógico que envolva geografia, história, filosofia, sociologia, língua estrangeira, envolva tudo, e o centro, coronavírus. E o centro, valor da ciência. E o centro, negacionismo. Tudo isso a gente está vendo. Tem que ter uma explicação para isso. A escola é um lugar bom para explicar isso, né? Me preocupo muito com essa pós-pandemia, sabe? A gente vê os meninos voltando, os meninos tudo de máscara, né? Tudo passando álcool gel. Não é só protocolo sanitário. Isso é importantíssimo. Mas, para além desse protocolo sanitário, o que é que a educação vai ter que responder? Se tiver compromisso social, se o Estado for cumprir o seu dever de educar, de prover educação para o povo, vai ter que tratar, porque é outro mundo, né? Nessa vida conhecida como normal, como é que a gente vai voltar? Isso que Tereza falou, me permita complementar, e no que Isabela estava perguntando no início, a questão se é oportuno. Sinceramente, olha, a lei é de 2017, foi estabelecido por decreto 5 anos para a implantação, que dá 2022, só que em 2017 ninguém poderia imaginar, a não ser Bill Gates e Obama. Os dois, em discursos no TED, eles falaram exatamente disso. Eu acho que vocês viram. Eu vi o vídeo, né, com data e tudo mais. Isso aí é o quê? Isso é ciência, estudo. Eles sabiam que ia acontecer essa pandemia. Sabiam até mais ou menos o período que iria acontecer. Sabiam até que seria uma espécie de gripe. Mas nós, ser humano normal, né, ou normais, não imaginávamos que iria acontecer. Então, aconteceu. Nós estamos há 1 ano e meio, vamos completar 2 anos, num clima de absoluta anormalidade na educação. O novo normal não tem nada de normal. Não tem nada de normal, é o novo anormal. Anormal. Então, eu acho que seria muito prudente se o Ministério da Educação adiasse pelo menos por 1 ano. Por quê? Porque o que vai acontecer é fazer a toque de caixa. É verdade. Veja só. Aí vai fazer de qualquer jeito. Os 2 últimos anos seriam os anos, principalmente o ano de 2021, de você planejar, de você reunir a sua equipe, de você estar no dia a dia, porque você tem que ouvir o professor, a sua equipe pedagógica. Mas como planejar se a equipe até ontem não estava vacinada? Não pode, você não consegue, não consegue. Olha, eu digo a única coisa. Não, eu acho que tem 2 coisas que a pandemia conseguiu melhorar. Uma foi a questão da sensibilidade, da solidariedade das pessoas. A gente vê milhares e milhares de exemplos no Brasil e no mundo todo, mas eu vou falar aqui. Eu acho que tocou as pessoas. Gente que nunca tinha parado para enxergar o invisível, começou a enxergar agora. E a segunda é o professor.
o professor, Tereza, vai sair muito melhor. Nós somos insubstituíveis, Não. essa pandemia provou isso. Não, e não só insubstituível, como os professores vão sair muito melhores dessa pandemia. Eu falava lá para os professores no Colégio Dom, vocês são muito bons na aula presencial. Vocês vão ter que aprender a ser bons agora na aula online. E só quem tentou sabe o desafio que é. E eles passaram 15 dias para aprender isso. Foi toque de caixa. Com 15 dias o pessoal estava dando show em sala de aula. Os alunos absolutamente antenados, conectados e satisfeitos com aquela situação, se acomodaram. Depois veio a flexibilização, a gente disse agora, você que é muito bom na aula presencial e se tornou muito bom na online, você vai ter que ser bom nas duas ao mesmo tempo. No híbrido. Com um grupo em casa e outro grupo na escola. E a turma se preparou. E com todo o sacrifício que eu tiro o chapéu, não é fácil você dar uma aula assim. Não é fácil dar uma aula online. E dar uma aula híbrida, você olhando para um grupo na frente e outro grupo na tela, é muito difícil. Você vai no quadro, se descuida, sai da tela. O de casa não está vendo. Não é? Às vezes você fala para um e esquece o outro. É difícil. Então, eu não tenho dúvida nenhuma. O professor do Brasil, não é da minha escola, nem da rede pública ou privada. O professor do Brasil é muito mais professor hoje do que há 1 ano e meio atrás. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Mas no resto a gente teve um monte de problemas. A gente não conseguiu se comunicar. Olha, os problemas, a gente que está na escola no dia a dia, eu diria no chão de fábrica, vê problemas que eu batia no peito com muito orgulho que não aconteciam mais. Há anos na escola voltaram a acontecer. Uma coisa chamada problema de disciplina na escola. Vocês podem dizer, esse cara está maluco. Não, a gente conseguiu resolver. E há alguns anos eu não me preocupava com isso. Agora, a gente volta a ter, não é problema de disciplina não, mas problemas que são, eu diria, atípicos no dia a dia da escola. Intolerância, irritabilidade, agressividade. São as consequências psicológicas da pandemia. Tá Claro, esse pessoal voltou para a escola assim. O pessoal está que não se aguenta. Por quê? Não é brincadeira, 1 ano e meio trancado dentro de casa, a maioria em apartamentos, Sim. Num ambiente pequeno, com uma overdose de tela, de computador, de celular, uma overdose de música, de som altíssimo nos ouvidos. E uma insegurança social. Uma insegurança, exatamente, o medo. O medo. O luto que Tereza acabou de colocar, porque não tem ninguém que não tenha perdido alguém da família, ou alguém muito próximo, alguém amado, nessa pandemia. Então, essa turma voltou para a escola muito diferente. E a gente vai ter que reconstruir. E eu vou dizer aqui, infelizmente, muita coisa, a gente percebe agora, muita coisa que a gente conseguiu construir na escola foi desconstruído, não de forma proposital, né, mas de forma involuntária, pela ausência dos educadores escolares e pela ausência dos pais. Porque os pais voltaram a trabalhar muito antes dos alunos voltarem para a escola. A última atividade que voltou foi a escola. E a gente dizia isso aqui todo dia. Nós lá do sindicato, eu com o Zé Ricardo, com o grupo lá, dizia todo dia, olha, não dá. Essas crianças estão sendo cuidadas por quem? Porque em junho do ano passado, as atividades econômicas de Pernambuco voltaram. Começaram a voltar gradativamente e as escolas voltaram no conta-gotas. Em novembro, as crianças passaram 6 meses, uma criança de 7 cuidando de uma de 2, de 3. Isso é uma loucura. Então, imagine até segurança mesmo, segurança física. Essas crianças não tinham, os pais não podiam fazer nada, desesperados. E a gente apelando. Hoje está provado que o discurso que nós passamos o ano todo de 2020 não é a escola um ambiente de transmissão. Olha, nós estamos de novembro a agosto. Tem controvérsia. Olha, eu saiba na rede da gente, viu, Tereza? Eu digo o seguinte, eu não vi falar de um caso de surto de Covid em nenhuma escola particular de Pernambuco.
Eu não sei, na rede pública, eu não atuo na rede pública. Mas na rede particular eu não tenho um caso. E a gente sabe que se tivesse, estava na mídia. Eu não saberia sozinho. Não é? Por quê? Porque todos os cuidados foram tomados. Nós tínhamos muito receio. Ninguém tinha mais receio do que o diretor da escola de um caso desse. Sim. De um surto na escola, você está frito. Não é? Imagina um surto numa escola dessa com 50, 60 crianças e adolescentes infectados por Covid. Então, todo mundo tomou até excesso de cuidado. Muitas escolas fizeram rodízio para evitar a aglomeração. Hoje já está uma pressão para acabar. Algumas escolas não fizeram, a gente conseguiu reorganizar. Ainda tem muita gente em rodízio. Tem muita gente em rodízio ainda, e os pais cobrando, pressionando. Realmente é uma situação muito difícil. Por tudo isso que eu acho que essa mudança do ensino médio, a gente já esperou 100 anos. Espera mais um pouco. Espera mais. Não é? É bem mais prudente. E como também é prudente revisitar as diretrizes curriculares nacionais, que fazem um contraponto muito interessante com a BNCC. Elas são muito mais amplas, dão muito mais autonomia aos sistemas, porque são diretrizes, não são pacotes. Mantém essa questão da a base comum nacional com a parte diversificada. E revisitar o Plano Nacional de Educação. Essa lei não foi extinta. Bolsonaro acabou com muita coisa no Brasil, mas essa lei não foi extinta. Essa lei é uma lei de Estado, não é uma lei do governo A. E é uma lei com legitimidade social muito grande. Todos os setores da educação, seja pública, seja privada, seja ONG, seja educação básica, seja educação superior, todo mundo participou da elaboração dessa lei. Eu acho que a gente vai ter que marcar outro programa. Eu falei, porque professor, essa pauta é muito. longa, 3 professores conversando, a gente não está dando conta. Mas antes de terminar, eu queria pedir que vocês sugerissem uma leitura para os nossos telespectadores, um livro. Tereza. Eu vou sugerir 2 que dialogam entre si, um antigo e um moderno. O antigo é atualíssimo, muito atual, e é uma homenagem que eu quero fazer ao centenário de Paulo Freire, o grande educador pernambucano, patrono da educação brasileira. É a Pedagogia do Oprimido. É uma das obras mais lidas, mais traduzidas, objeto de muitos estudos, de todos os cursos, né, das ciências humanas. É uma homenagem, uma leitura que vale, inclusive uma releitura, cotejando com o momento atual que a gente está vivendo e que a gente expressou em uma publicação que está em e-book na Câmara de Deputados. Nós fizemos um seminário para avaliação da educação a partir do impeachment de Dilma, que a gente chama de golpe politicamente, né? Do golpe até o início do governo Bolsonaro, até o momento em que o seminário se realizou, que foi final do ano passado. Então, uma avaliação muito bem feita por pesquisadores, por estudiosos, com olhar político, é lógico, ela se deu em seminários realizados na Câmara dos Deputados, e é um balanço em todos os aspectos, financiamento, projetos, democratização, expansão, e dialoga interessantemente com a Pedagogia do Oprimido, do grande Paulo Freire. Excelente, Arnaldo. Eu vou citar 2, um que existe e outro que não existe. Eu citaria Os 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro, de Edgar Morin, que é um francês que ainda vive com mais de 100 anos. Tive a honra de assisti-lo pessoalmente em 2019, no Congresso do Livre, lá no Rio. Ele, eu acho que ele tinha 98 anos, quando eu vi. Mas é de uma alegria, de uma força, de um carisma fora do comum. É um livro extremamente interessante. E se sair, ou se vier a ser livro, que eu vou sugerir, são Vivências de Gestão Escolar, Criatividade, Limites e a Pedagogia da Ternura, que eu estou tentando editar. Não sei se alguém vai se interessar, já estou colocando no ar. Muito bem. Já faz o jabá. Já estou fazendo o jabá aqui. Gostei da Pedagogia da Ternura. A Pedagogia da Ternura tem muito a ver com o que você fala aí, sabe? Uma amorosidade freiriana. Exatamente. Eu acho que a gente não consegue educar sem ternura, sem amor, sem acolhida, porque não vai ser com conteúdo que a gente vai encantar. Não. Com certeza.
Quando eu disse a você que a gente tinha resolvido a questão da disciplina escolar, foi exatamente através disso que eu inventei, porque esse nome também não existe, viu, Tereza? Mas é um Isso nome é excelente. invenção, pedagogia da ternura, que você pode chamar de qualquer outro nome aí. Eu queria agradecer imensamente a presença de vocês, a disponibilidade. Esse tema realmente merece mais de um programa. Arnaldo, obrigada. Marque o próximo. Marque o próximo, né? Tereza, muito Obrigada obrigada. também. E vocês continuem conosco no Seu Direito. É uma casa da cidadania abraçando a outra para levar conteúdo de qualidade e promover uma cidadania mais ativa.